Vamos lá então, pessoal. Agora a gente inicia o tópico soluções para uma EDO, ainda fazendo parte da aula semana 0. Então vamos definir e esclarecer, introduzir, definir e esclarecer de maneira formal o que são soluções para uma EDO. Agora a gente está focado em estudar equações diferenciais ordinárias, que nem eu comentei no vídeo anterior e nos slides anteriores, enfim. O tópico EDP vai ficar mais para o fim do curso. Bom, soluções para uma EDO. Uma solução para uma EDO vai ser qualquer função f definida em algum intervalo i, que quando substituída na equação diferencial, ela a reduz a uma identidade, ou seja, é qualquer função que quando substituída na equação, ela vai reduzir essa equação a uma identidade, ela vai satisfazer a equação. O que a gente quer dizer com isso? Vamos pegar alguns exemplos que a gente pode testar o que a gente quer dizer com essa afirmação. Por exemplo, verifique que a função dada no intervalo abaixo satisfaz a respectiva EDO. Então, você tem uma função definida num intervalo e você tem a equação. Então, a ideia é pegar essa função que está definida nesse intervalo, substituir ela na equação e verifica que a igualdade é satisfeita. Então, como a gente pode fazer isso nesse primeiro caso? Bom, a y dada para a gente é a função x na quarta sobre 16, certo? A derivada dessa função vai ser a regra do tombo, então vai ficar 4x cubo sobre 16. Se a gente simplifica nesse caso, vai ficar x cubo sobre 4. Essa é uma função também que está definida sobre todos os reais. Ok, então o que a gente fez foi, a gente simplesmente calculou esse lado da equação, que só pede a derivada. Agora vamos calcular o lado de cá da equação, ou seja, quanto que fica x vezes y na meio. Bom, note que para que esse y elevado a meio faça sentido, a função tem que ser sempre positiva, o y tem que ser sempre positivo, maior ou igual a zero, até melhor, né? Não negativo. E isso exatamente acontece. O y aqui sempre é maior ou igual a zero para todo x real, por causa dessa potência 4 que é par. Então, entendido isso, vamos ver quanto que vai dar essa conta. Isso aqui vai dar x vezes... Vamos botar o valor da função y, que é x na quarta sobre 16. Aí a gente põe isso ainda numa raiz quadrada, né, que é a potência meio. Então, vai ficar assim, x vezes x ao quadrado sobre 4, porque a raiz do quociente é o quociente das raízes quando todo mundo é positivo. Então, nesse caso, a gente vai ter x ao cubo sobre 4. E deu justamente o que a gente calculou no lado esquerdo, ou seja, ao substituir a y na equação, a igualdade é satisfeita, ou seja, o que acontece do lado esquerdo acontece do lado direito. Então, de fato, aí como você conclui, portanto, a função dada e o intervalo dado satisfazem a EDO, né? Aí temos uma solução para a EDO. Então, assim, portanto, y igual a x na quarta sobre 16 para x real é solução para a EDO y' é igual a x, y na meio. Então, é assim que a gente normalmente verifica que uma função satisfaz uma EDO. Vamos ver outros casos e algumas variações que podem aparecer. Note que essa primeira EDO é uma EDO não linear de primeira ordem, tá bom? Vamos ver a segunda aqui, ó. Vou tentar rabiscar ela aqui embaixo, tá? Essa segunda é a função x vezes e de x, definida em todos os reais. E aí a gente quer verificar se ela satisfaz essa equação aqui. Olha essa EDO, é uma EDO que é linear, verifique que ela é linear, baseado nos argumentos que a gente falou do vídeo passado. Ela é linear, ela é de segunda ordem, certo? E a gente está interessado em verificar se essa função satisfaz ela. Como a gente faz isso? Vamos primeiro calcular a derivada que é exigida bem nesse termo, a primeira derivada. Quanto que é a primeira derivada com relação a x da função x vezes e de x? Aqui a gente usa a regra produto, vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Quanto que vai dar a segunda derivada? É a derivada do primeiro, né? Então, é a derivada com relação a x
do que a gente obteve quando derivou lá na primeira vez. Então, vou derivar esse termo aqui. Isso aqui utilizando a linearidade da derivada, né? No seguinte sentido, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas e a regra do produto novamente, a gente vai ter e de x mais a derivada desse cara aqui, que nada mais é do que exatamente essa conta aqui que a gente já fez anteriormente. Então, é e de x mais x e de x, que por sua vez é e de x mais 2. Opa, deixa eu fazer aqui para baixo que é melhor, senão não vai dar. Que é igual a 2e de x mais xe de x. Então, o que você tem? A gente calculou o y duas linhas, que vai ser isso aqui. A gente calculou o y', que vai ser isso aqui. E a ideia é substituir esses valores todos aqui na equação. O y duas linhas, o y' e depois botar o y. Então, vamos fazer bem nesse cantinho aqui, ó. Y duas linhas menos 2 vezes y' mais y, eu quero verificar se isso vai dar zero na hora que eu substituir na conta. O y duas linhas é 2e de x mais x e de x. Menos duas vezes o y', que é esse termo aqui. E vamos fazer direto. Então vai dar menos 2e de x menos 2x e de x. Mais o y, que é x e de x. Agora é fácil ver aqui, ó. Menos 2e de x com 2e de x se cancela, dá zero. Aí vai dar x e de x mais x e de x dá 2x e de x. Com menos 2x e de x, essa conta deu zero para todo x real. Então, portanto, você verificou que esta função que está definida nesse intervalo satisfaz essa EDO. Aí você conclui do mesmo jeito. Portanto, a função tal definida nesse intervalo satisfaz a equação. É solução para essa EDO. Vamos para o item 3. Né? Ó. Vamos fixar um C real qualquer. Pega um número real qualquer, lá escolhe de olho fechado e fixa ele. Aí você quer verificar agora o seguinte. Esta função aqui define uma solução. Essa função define uma solução nesse intervalo, ou seja, quando o x corre nesse intervalo, você está vendo, não inclui o zero e vai para mais infinito, vai para os números positivos, para essa EDO aqui. Aí a pergunta é, quantas soluções possui essa EDO? Infinitas? Vamos verificar. Eu vou fazer essa conta no slide ali na frente que vai estar mais limpo. Então vai ser assim, ó. A gente quer verificar que esta função para x positivo é solução para qual que era a EDO mesmo? X, y' mais y igual a 1. X, y' mais x, mais y, né? Mais y igual a 1. Bom, a gente vai fazer o mesmo que tinha feito antes. Primeiro calcula quanto que dá a derivada da função que foi dada pra gente. A derivada vai dar... Tá errado isso aqui, né? É c sobre x, né? Isso, c sobre x. Vamos lá. Então, a derivada vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Desculpa, menos c sobre x ao quadrado. Essa aqui vai dar derivada. Isso ainda está definido para todo x positivo. Agora, de posse dessa derivada, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e substitui na equação. Ó. Quanto que vai dar esse lado esquerdo da equação? Vai dar x, y' mais y, nada mais é do que x vezes a derivada, que é menos c sobre x ao quadrado, mais, quanto que é o y mesmo? O y é c sobre x mais 1, que por sua vez, então, vai, na hora que a gente organiza essa conta aqui, ó, é uma multiplicação e aqui está menos. Então, fica assim, ó, menos c sobre x mais c sobre x mais 1. Quando você fizer os cancelamentos desses dois termos aqui, deu 1, que é justamente o que você estava procurando. Aí você conclui como todos os outros. Ó. Portanto, y igual a c
sobre x mais 1 para x positivo é solução para a EDO y', bota o x aqui antes, esquece, aqui, para a EDO x, y' mais y igual a 1. Beleza, então, aí se a gente volta, aqui a gente acabou meio que respondendo essa pergunta anterior, né, ó. Porque o exemplo perguntava assim, ó, se fixa um c qualquer, mostre que essa função define uma solução nesse intervalo para essa EDO. Aí a pergunta é, quantas soluções possui essa EDO? Infinitas? Note que são infinitas, porque toda vez que você fixar um c, você vai ter uma solução nova, né? Nas nossas contas, toda vez que você fixa um c, você vai ter uma solução diferente, né? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, se você fixar c igual a 1, por exemplo, vai ter 1 sobre x mais 1, é uma solução. Se você fixar y igual a menos π, por exemplo, sobre x mais 1, ainda é uma solução. E você tem infinitos números reais. Como você tem infinitos números reais, você vai ter infinitas soluções. E esse tipo de situação, esse tipo de solução que é dada em termos de um parâmetro arbitrário, ele é um parâmetro arbitrário porque eu escolho do jeito que eu quiser ele nos números reais. Fixo ele do jeito que eu quiser. Então, esse tipo de solução é chamada de família a um parâmetro de soluções. Tá, gente? Eu costumo às vezes escrever isso aqui, ó, família a um parâmetro de soluções para EDO. Não é uma nomenclatura muito usual, mas de vez em quando pode aparecer ela aí nas nossas notas de aula, eu falando. Mas toda vez que eu falar uma família a um parâmetro de soluções para EDO, quer dizer que é uma solução que, na verdade, que é uma solução que define de um parâmetro arbitrário. Ou seja, na verdade, é uma família de soluções. Uma família de soluções é uma expressão desse tipo que lá dentro você vai ter infinitas soluções, tá vendo? Tem um Czinho arbitrário que você pode escolher do jeito que você quiser e ele caracteriza o tal do parâmetro na solução. Certo? Então, o que a gente fez agora foi entendemos a noção de solução para uma EDO. Certo? A gente entendeu de maneira inicial o que é uma solução para uma EDO. É uma função e o intervalo que, quando substituídos na equação, satisfazem essa equação para todo x nesse determinado intervalo. Certo? Entendido isso, a gente pode prosseguir agora para tipos de soluções, né? Antes, um detalhe, eu queria fazer esse comentário que eu coloquei no slide. Algumas EDOs não possuem soluções, tá? Em particular, a gente vai utilizar o fato de que aqui a gente está estudando somente funções que estão indefinidas, que estão definidas em algum subconjunto da reta e que possuem na imagem somente, possui sua imagem dentro dos números reais, tá bom? Possuem seu contradomínio como os números reais. Isso quer dizer o quê? Que nesse sentido eu consigo construir EDOs que não têm soluções. Como? Eu vou fazer a utilização da teoria de números complexos dentro desse contexto. Como a gente está restrito aos números reais, observe o seguinte, que se eu pego um número real e elevo ele ao quadrado, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, se eu pegar esse número e somar 1, essa equação aqui nunca vai ter solução nos números reais. Essa equação não tem solução nos números reais. Então, o que acontece? Eu consigo me aproveitar dessa situação e montar equações diferenciais buscando soluções sobre os números reais, as quais não vão ter solução. Por exemplo, olha essa equação aqui. Essa equação fala assim, ó, qual a função cuja derivada ao quadrado mais 1 vai dar zero? Nenhuma função. Por quê? Porque não existe números reais que satisfazem isso. Note, a gente está falando de funções reais, tá bom? E aqui tem a mesma justificativa, tá? Esse quadrado, tudo positivo aqui no meio, diz pra gente que não vai ter como essa equação ser satisfeita com funções reais, tá bom? É só um jeito de argumentar que existem EDOs que não têm solução, certo? Agora a gente pode prosseguir aqui para o que eu estava falando antes, o tópico que é soluções explícitas e implícitas. São duas caracterizações de soluções, é mais uma nomenclatura que a gente está fixando aqui, enfim.
mas é o momento de colocar essa nomenclatura, então vamos lá. Então a gente vai ter dois casos, soluções explícitas e solução implícita. Vamos ver o que eles significam. O primeiro caso, o que é uma solução explícita, né? Ó, definição. Uma solução y definida no intervalo i de uma EDO é dita explícita se esta função puder ser representada nessa forma. Basicamente é isso. Eu consigo isolar a variável dependente da variável independente. Uma solução explícita pode ser representada em termos da função da variável independente. Tá? Eu consigo separar em torno da igualdade a variável dependente da independente. Isso caracteriza uma solução explícita. É a maneira mais clara de entender. Tá bom? É o que está falando bem aqui, ó. Ou seja, se for possível descrever y diretamente em termos de x. Ó, todos os exemplos anteriores de soluções estão na forma explícita. Todas as soluções que a gente viu lá nesses casos anteriores são soluções explícitas. Agora, o que é uma solução implícita? Não vai ser bem uma função, mas vai ser uma relação entre a variável dependente e independente. Ó. Uma relação g entre x e y, escrita dessa forma, uma relação dessa maneira, relacionando x e y, é uma solução implícita para uma EDO se ela contém duas ou mais soluções dessa EDO. Essa é a maneira mais geral de caracterizar uma solução implícita, mas uma maneira que ajuda bastante é utilizando essa da explícita. A explícita diz assim pra gente, uma solução é explícita se eu consigo separar a variável dependente da independente. A implícita você vai ter justamente essa situação não ocorrendo. Você não consegue isolar a variável dependente da independente. A gente vai ver uma situação já, com exemplos, mas antes vamos começar a falar de soluções... aqui temos, não, eu tenho uma solução explícita, é verdade, porque os casos anteriores todos ilustram soluções explícitas, tá? Se a gente voltar aqui, rapidinho, não fica difícil ver, né? Ó, eu consigo escrever a variável dependente em termos da independente. Solução explícita. Eu consigo escrever a variável dependente em termos da independente. Solução explícita. Mesma coisa nesse caso aqui, ó. Consigo separar a variável dependente da variável independente. Solução explícita, tá bom? Agora vamos lá fazer só esse exemplinho de solução implícita. E aqui diz pra gente, ó, essa relação define uma solução implícita para essa EDO nesse intervalo. Como que a gente enxerga isso? Tem um jeito de mexer com esse tipo de relação para verificar que ela satisfaz uma determinada EDO, que ela funciona de maneira contrária do que a gente estava fazendo para soluções explícitas. As soluções explícitas você pega a solução e substitui na EDO para verificar a igualdade. Aqui você pode até prosseguir desse jeito, mas um jeito que acaba sendo mais interessante, e eu acho que é mais prático, é você pegar a relação e trabalhar somente nela. Só pega a relação que define a suposta solução, trabalha nela utilizando derivada e a partir dela você tenta obter a equação diferencial. Vamos entender o que eu estou falando na prática. Então, essa relação aqui, é a que é dita solução implícita para a gente quando x está no intervalo menos 2 e 2. Vamos entender geometricamente o que isso quer dizer, rapidinho, ó. Geometricamente, esse conjunto de pontos x e y do plano cartesiano, que a soma ao quadrado dá 4, descreve os pontos que estão sobre a circunferência de raio 2, só que eu vou tirar esses pontos aqui, ó. Essa circunferência de raio 2, então aqui vai ser 2 menos 2. Só que aqui eu estou furando esses pontos da circunferência justamente porque quando x for 2 e menos 2, eu excluo eles aqui no intervalo, é o que está pedindo no enunciado. Isso vai ter um porquê. Nesse caso, quando x for 2, o y vai ser 0. Quando x for menos 2, o y também vai ser 0. E a gente vai entender o porquê, ó. Na hora que você olha para a equação diferencial, o y está dando 0. Como você não quer divisão por 0, você já está se excluindo essa possibilidade na hora que você está definindo essa relação aqui. Mas vamos ver como que a relação de fato satisfaz a EDO.
eu vou pegar essa relação, vou prosseguir aqui embaixo, e eu vou derivar com relação a x ela inteira, dos dois lados. Então você vai fazer isso, ó. Deriva com relação a x a expressão x ao quadrado, y ao quadrado igual. Deriva com relação a x, a função constante igual a 4. Vamos prosseguir aqui, ó. Isso é equivalente ao quê? Utilizando a definição de derivada, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas. A derivada desse x ao quadrado vai dar 2x. Mas, se a gente utilizar aqui a regra da cadeia, entendendo que y aqui pra gente é uma função que depende de x, é isso que a gente está enxergando, então a gente vai ver o seguinte, a derivada de y ao quadrado é 2y vezes y', regra da cadeia. E isso, por sua vez, vai ser igual ao lado direito, a derivada da constante é zero. Agora, o que a gente vai fazer? Para x pertencente ao intervalo menos 2 e 2, certo? Ou seja, x vai ser diferente de menos 2, diferente de 2 e correndo dentro desse intervalo, então eu posso escrever essa última equação da seguinte forma. Eu posso isolar o y' e vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó, x sobre y. E esse y aparecendo aqui embaixo, ele pode ser escrito desse jeito, como o denominador desse quociente, justamente porque o x não é igual a menos 2 e 2, que vem esse argumento nosso aqui. É justamente onde o y vai ser zero na circunferência, tá vendo? Portanto, o que você viu? Você observa que ao pegar a relação, derivar ela por x, derivo ela por x e organizo ela, eu acabei de chegar na EDO que me foi proposta, na EDO que me foi apresentada. Portanto, a gente acabou de verificar aqui a relação, vou escrever assim, ó. Portanto, a relação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero é solução implícita para a EDO y' igual a menos x sobre y. Quem é um pouco mais atento vai perguntar, mas poxa, quais são as duas soluções que estão aí dentro? Desculpa, as duas, né? Quais são as soluções que estão aqui dentro da relação? Bom, por que eu estou falando isso? Quando a gente lê a definição de solução implícita de novo, ela diz assim pra gente, não, uma relação é uma solução implícita para uma EDO se ela contém duas ou mais soluções dessa EDO. Se a gente está informando, dizendo aqui que essa é uma solução implícita para a EDO, ela tem que ter duas ou mais soluções para essa EDO aqui dentro da relação. Agora observa que de fato isso acontece, ó. Uma primeira solução vai ser essa curvinha de cima e uma segunda solução vai ser essa curvinha de baixo. Deixa eu ver, vamos escrever aqui, ó. Eu vou escrever no slide seguinte, que está enunciado uma outra coisa que eu já leio, mas eu vou escrever aqui, ó. Uma solução para essa primeira... Vou escrever aqui, melhor, ó. Uma solução para isso aqui vai ser y é igual a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado, que é justamente o gráfico dessa função. Tá vendo? A curvinha de cima é o gráfico dessa função que eu acabei de escrever. E a curvinha de baixo é o gráfico desta função aqui, ó. Menos raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado para x em ambos os casos, tá? X correndo no intervalo aberto 2 e menos 2 e 2. Aí, como que você verifica esse fato? Ué, justamente, ó. Simplesmente pega essa função e tenta substituir na EDO. Pega essa função, que é uma solução explícita, tá vendo? E tenta substituir na EDO. Depois você pega esta função, que é uma função que está escrita explicitamente, e verifica que de fato ela é uma solução explícita para essa EDO. Para essa EDO aqui. Então o trabalho de vocês é só verificar. Vou deixar de exercício para vocês verificarem que dentro da relação x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai ter essas duas soluções explícitas. Dentro dessa solução implícita, vão ter essas duas soluções explícitas para esta EDO aqui, tá?
Então é só pegar essa EDO, desculpa, essa solução e essa solução, essas duas funções. Primeiro se aplica uma aqui, depois se aplica a outra aqui. Aplica a mais e aplica a menos, uma de cada vez, e verifica que de fato você vai ter a EDO satisfeita nesse intervalo. E você consegue generalizar a ideia desse slide anterior para esse caso aqui, ó, tá vendo? Ó? A relação, esse aqui é o mesmo enunciado, né? Ó? De maneira mais geral, dado C positivo, essa relação, só estou trocando o número 4 por esse C, né? O 4 por C. Essa relação aqui define uma solução implícita para essa EDO. A EDO é a mesma, tá vendo? No intervalo agora, aqui aberto também, tá? No intervalo menos raiz de C e raiz de C. Toda vez que eu deixo ESO, é um exercício que vocês devem completar, tá bom? Não é para entregar, não é para fazer nada, mas eu sugiro fortemente que faça, tá bom? E tira as dúvidas comigo, não fiquem travados não, tá bom? Mas utilize exatamente as contas do slide anterior, do exemplo dessa relação aqui, do exemplo que mostra que essa relação define uma solução implícita para esse EDO, faz exatamente nesse intervalo, né? Faça exatamente as mesmas contas, agora utilizando essa relação e a mesma EDO, mas agora você vai estar analisando esse intervalo, né? Você vai mudar lá a circunferência, né? Vai trocar o 2 por raiz de C e vai só ajustar os detalhes. Mais um exemplinho aqui só para concluir, seria a relação, é uma afirmação, né? Ó, define uma solução implícita para a EDO que é dada aqui. Como que a gente verifica esse fato? Novamente, a gente vai estar analisando os fatos considerando que y é uma função de x, tá bom? Então o que a gente faz? Vamos prosseguir do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Eu pego a relação e derivo com relação a x em ambos os lados. Ó, a relação dada pra gente é essa. X ao quadrado mais y ao quadrado, derivo com relação a x, que é a variável independente do problema, em ambos os lados. Agora, deriva dos dois lados, organiza o que você obteve. Então, o primeiro é uma regra de produto, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada de y com relação a x e y', mais, agora, como a derivada da soma é a soma das derivadas, eu vou derivar essa função com relação a x. Aí você utiliza a regra da cadeia e o fato de que y depende de x, então vai ficar assim, ó, 2y, y', e a derivada da constante, aqui do lado direito, vai dar 0. Deriva e organiza. Vamos organizar agora. Organizar, no caso, é tentar reescrever essa expressão aqui, tá vendo? Note que agora eu tenho uma expressão que é uma equação diferencial, em termos de diferenciais. Então, o que vai me ajudar é, primeiro, organizar assim, ó, 2xy mais x ao quadrado. Eu vou botar esse y' em evidência. Então, vai ficar assim, ó, 2y. Vou trocar o y', que está em evidência, por dy dx, né? Note que é só uma convenção escrever a notação de Newton ou a notação de Leibniz, tá? Notação de Newton ou a notação de Leibniz. A gente está trocando elas. A de Leibniz é em termos de diferenciais, né? Eu posso estar confundindo o outro, mas enfim. Troca a notação linha pela de diferencial. E igual a zero. Aí o que você vai fazer agora? Multiplica essa última inteirinha por x. Continua aqui na linha de baixo, ó. Então vai ficar assim, 2xy dx. Multipliquei essa agora inteirinha por dx. Você vai entender dx como um número. Multiplica dx, a equação inteira. Então vai ficar assim, mais x ao quadrado 2y dy igual a zero. Olha o que você obteve. Você obteve justamente a equação diferencial que foi proposta. Então, o que você mostrou é, portanto, a relação. Relação porque não é uma função. Você não consegue escrever explicitamente uma função daqui. Aqui dentro você vai ter duas ou mais funções. Tá? Então, portanto, a relação x ao quadrado y mais y ao quadrado igual a c, para algum c fixado, é uma solução implícita, estou abreviando aqui, tá? Implícita para a EDO, para a equação, para a EDO, vamos escrever desse jeito, 2xy
dx mais x ao quadrado 2y dy igual a zero, certo? Então, a regra geral é assim, quando a gente quer verificar que uma determinada relação é uma solução implícita para uma EDO, e uma solução implícita é aquela que tem dentro dela duas ou mais soluções explícitas, o que a gente faz? Eu pego a relação, derivo a relação com relação à variável independente, utilizo as regrinhas de diferenciação de maneira correta, organizo ela, organizo a derivada da relação e tento chegar na equação diferencial que foi proposta. E nesse caso foi justamente o que a gente obteve. Tá bom? Então, por aqui já chega. Essa foi a semana 0. Ainda não terminou a semana 0. Tenho mais um vídeo para postar para vocês da semana 0, que é sobre EDOs separáveis. Então, até breve.